Então, nessa noite fui convidado a vir a esta casa de leis para explanar um pouquinho sobre o que vai acontecer no próximo final de semana, no dia 11. Então, nós temos todos os anos, como praxe, trabalharmos o dia da semana nas escolas. Na verdade, a gente trabalha todos os dias, mas esse dia, tanto em maio quanto em agosto, são 2 dias, 2 datas, que a gente faz questão de trabalhar. Nós, enquanto escola, a gente já vinha há alguns anos com algumas questões em relação a não se trabalhar mais o dia da mãe ou o dia do pai. Então, a gente trabalhava o dia da família na escola. Porém, nós sabemos da grande importância dessas figuras no seio familiar. Então, nós não podemos deixar de lado de trabalharmos essa figura, tanto materna quanto paterna. Então, nós sim, vamos estar trabalhando, tanto nós aqui, Jacinta Nunes, o ICIs, tanto o Girassol quanto o Novo Horizonte, pela manhã, e também à tarde, no distrito de Ipomeia, com a escola da Silva Paranhos e também com o CI Ipomeia. Nós sabemos que falar de família é bastante complicado. Muitas vezes, as nossas crianças, muitas delas, sentem o maior amor dentro da própria escola. Porque muitas vezes a família, os seus afazeres, o corre-corre do dia a dia, acabam chegando no final da tarde ou à noite, a família cansada, e não conseguem muitas vezes dar a atenção necessária para os seus filhos. E nós, enquanto escola, tanto os ICIs quanto do ensino regular, o Fundamental 1 e o Fundamental 2, nas últimas 2 décadas, 1 década e meia, a gente vem tendo essa visão e essa participação muito forte junto com as famílias. Então, as famílias nos trazem também essa responsabilidade para dentro das escolas. Só hoje, ali na Jacinta Nunes, nós recebemos, na direção e coordenação, 6 famílias, onde muitas delas vêm nos pedir ajuda, principalmente quando chega na fase da adolescência. As famílias, devido a esse corre-corre, muitas vezes elas deixam passar algumas situações, não porque não querem. Algumas a gente sabe que às vezes a gente acaba conversando de forma diferente, mas sim pela correria do dia a dia. E a escola se tornou, mais do que nunca, a segunda casa da maioria das nossas crianças, principalmente agora com o período integral. Só na Jacinta Nunes nós temos quase que 200 crianças que ficam o dia todo ali, de segunda a quinta-feira, onde pela manhã elas têm o chá com bolacha, porque muitas levantam muito cedo, não têm fome, Levanta 5 horas da manhã, muitas vezes. Muitos adolescentes ajudam, inclusive, antes de virem para a escola, os maiores. Então, muitas vezes não dá fome. Então, eles vêm para as escolas e, quando chegam aqui, sim, começa a bater fome. Então, de segunda a quinta-feira, nós temos praticamente 200 crianças aqui na Jacinta e mais umas 110, 120, lá em Ipomeia. Só das 2 escolas maiores. O ICIs já tem como praxe muitas das crianças que desde bebezinhas, 4, 6 meses, já estão inseridas dentro do ICIs. Então a gente fica assim, da mesma forma, contentes, porque as famílias têm a escola como um segundo lar, mas também tristes por essa questão que tem pais, às vezes, que nos ICIs levam as crianças dormindo para casa e muitas vezes levam de manhã dormindo novamente para o CI. Então, nós sabemos, esse século XXI, ele veio com a toda
né, depois de pandemia. Então, hoje, as famílias também estão correndo atrás dos seus prejuízos. Então, falar do Dia da Família na escola é apenas esses 2 dias, tanto o Dia das Mães, agora no dia 11, que o Dia das Mães é dia 12, mas dia 11 nós faremos o encontro das famílias lá na Jacinta Nunes e no ICIs, e lá no Dia dos Pais também. Mas é um momento de reflexão, porque todas as manhãs a gente acaba conversando com as crianças e no início da tarde também, sobre essa importância da família, né? O que significa a família para elas. Então, a gente precisa ter esse vínculo legal com família e escola, né? E a criança ou adolescente. É um tripé. Quantas e quantas informações ou ajudas, tanto de familiares quanto de nós enquanto escola, a gente consegue com esse tripé fazer com que a educação do município se destaque cada vez mais. Porque falar da educação do município de Rio das Antas é um orgulho para nós. Né? Nós aqui temos praticamente, ou se não são netos, são filhos, ou quem já passou pela escola Jacinta Nunes, ou pela escola Silva Paranhos, ou ICIs, a PAI e também os Santos Anjos. Então, para o nosso município ser pequeno, ele é acolhedor. Então, nós nos conhecemos todos e conhecemos a clientela do município, né, desde crianças até a adolescência, né, e os jovens que nós temos ali no Santos Anjos. Então, é muito bom, é muito satisfatório falar da educação e da família, porque nós temos a grata satisfação das famílias, por mais corrida que seja o dia a dia delas, mas quando a gente chama elas na escola, em 95% dos casos, nós somos atendidos. E muitas vezes, algumas famílias não podem vir no horário normal de aula e nós ficamos depois do horário para conseguir atendê-las. Porque a gente também sabe que os afazeres, muitas vezes, não tem como deixar o trabalho para se deslocar até a escola. Porém, nós temos essa grata satisfação de poder dizer que, aos poucos, a gente foi conquistando e trazendo novamente as famílias para a escola. E as sugestões, as chamadas de atenção também, que muitas vezes acontece, que nós também precisamos, porque nós não acertamos tudo. Né? Quando nós vemos dentro do município de Rio das Antas praticamente 1.300 crianças e adolescentes, o tamanho do nosso município, é muita gente pensando e precisando da nossa ajuda enquanto escola, enquanto executivo, legislativo, enquanto empregos, né, enquanto família. Então, eles precisam da nossa ajuda, do nosso auxílio. Então, isso é importante. Então, nós queremos, de primeira mão, a diretora das creches, do ICIs, me pediu para mim representá-la. Amanhã ela vai ter que ficar de novo, então eles também estão preparando, planejando as atividades juntamente com os professores, né, no ICIs, para sábado à tarde. Mas a primeira coisa que ela me pediu foi para que eu repassasse a toda a comunidade de Rio das Antas, e também aí eu estendo os meus agradecimentos também pelas escolas, tanto Jacinta Nunes quanto Silva Paranhos, de todas as participações das famílias, seja, agora nós tivemos o dia do circo, né, que foi aqui no ginásio, elas estavam preocupadas com esse evento, porque ele foi trocado de data, se não me engano, duas vezes, eu tenho certeza, mas eu acho que foram 3 vezes, e acabaram apresentando aquela maravilha, né, aquela apresentação magnífica que foi ali, então, no ginásio municipal. A gente percebia, né, nós ali da Jacinta, alguns membros da escola ajudaram ali, porque elas eram as artistas junto com as crianças, então nós ali ajudamos também a trabalhar e pudemos perceber a alegria dos pais em brincar. Alguns pais, né, a gente brincava dizendo que quando ela chamou ali para brincar, alguns pais se escondiam, né, tinham vergonha de ir lá, mas é muito legal isso. Mas iam, participavam. Então, mas a alegria das crianças,
a vestimenta que elas estavam, o orgulho daquelas mães em ver aquelas bonequinhas e aqueles bonequinhos, né, aqueles filhotes ali enfeitados, né, sorridentes, trazendo assim uma esperança tão legal, tão magnífica. Então a gente via na carinha deles ali uma alegria imensa. E algo simples, né, muito simples. E que merecem outras vezes, outros espaços, outros momentos também. Então, assim, a diretora, juntamente com as coordenadoras dos CIs, então, convidam, então, essa casa e toda a comunidade para no sábado à tarde, então, terá a Feira do Empreendedorismo, né, nos CIs, que iniciará às 13h30. Tanto aqui, então, o Novo Horizonte vai descer aqui na Silva Paranhos, na Girassol, e à tarde, também nesse mesmo horário, o CI Ipomeia estará, juntamente com a abertura da Silva Paranhos, com as apresentações, né, em homenagem ao Dia das Mães e homenagem às famílias que forem até a escola, e depois o CI Ipomeia retornará para o seu espaço, né, no CI Ipomeia, para as atividades que ali serão elaboradas para serem desenvolvidas com as famílias daquelas crianças. E a Silva Paranhos terá, então, as atividades na própria escola também. E pela manhã, aqui na Jacinta Nunes também, queremos deixar o nosso convite para que toda a comunidade rioantense, também esta casa, e o executivo também, para que, se puderem se fazer presente, ali na nossa escola Jacinta Nunes. Estamos tentando dar um gás agora, né? Começa a aparecer a escola Jacinta Nunes nova, né? Com uma outra aparência, já começa, a gente olha para aquele banner, já começa a ter ideia de realmente como que vai ficar a escola, né? A gente fica chateado, porque eu já queria que estivesse em funcionamento, mas ninguém melhor do que os senhores para saber o que são licitações, o quanto atrasa uma obra pública, mas, enfim, acompanhando, olhando ali, a gente fica muito feliz de vendo o trabalho que está sendo desenvolvido. Então, nós teremos algumas atividades também, a recepção das mães, né, com seus filhos e os pais, é claro. Então, às 8h15 da manhã, com apresentações de abertura no ginásio ali da escola. E logo depois a gente vai convidar as famílias para que também adentrem a escola e tenham a participação e participem ali de algumas atividades que estão sendo elaboradas pelos nossos professores e pelos nossos alunos, que são algumas atividades bem bacanas, a interação da mãe, né, ou do pai, enfim, quem estiver ali junto com eles em algumas atividades recreativas ali na nossa escola. Também nós teremos a entrega nessa manhã de aproximadamente 130 medalhas tanto da OBA quanto da OBMEP e da OBMEP Mirim. Os senhores sabem que nós, esse ano, de novo, nós temos alunos tanto da Escola Silva Paranhos quanto da Escola Jacinta Nunes, que vamos a Chapecó receber medalha tanto de aluno em destaque nacional, quanto alunos em destaque estadual. Então, medalhas de bronze, prata e ouro. Rio das Antas, que é um município de 6.000 e poucos habitantes. Então, é um orgulho para nós, enquanto rioantenses, e eu mais ainda, enquanto 33 anos de magistério dentro da escola, com uma equipe maravilhosa de professores, cada um com seu estilo, cada um com seu jeito, mas a gente sempre tentando acompanhá-los, sempre mostrando o tamanho do valor que temos condições de trabalhar com as nossas crianças. Né? O quantos sonhos a escola ela proporciona a crianças, a alunos que estão a cada pouco sendo homenageadas, recebendo algum tipo de mérito. Isso também traz responsabilidade para a Casa Legislativa e para o Executivo.
Aquelas vezes que a gente veio pedir ajuda para comprar carne moída para fazer pastel, que está retornando, compramos 100 colchonetes. Por causa do período integral, as crianças, para elas não deitarem no chão, elas fazem o soninho. É lindo de ver crianças de 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano deitar depois da escovação de dentes, que elas almoçam 11h30, elas vão para a escovação de dentes e vão descansar, e os adolescentes ficam numa outra sala conversando, mas de forma silenciosa, organizada. Nós compramos 100 colchonetes, praticamente R$9.000, que da onde que ajudou a pagar? Com a venda dos pastéis, refrigerante e cafezinho lá da escola, que aconteceu na pastelada da Jacinta Nunes, que também nós queremos agradecer o empenho de cada um dos senhores e senhoras aqui da Casa do Legislativo. Então, são mãos dadas que nós vamos ter resultados, não para uma pessoa, para um conjunto de pessoas que nós confiamos, sejam crianças pequenas, adolescentes ou adultas. Então, esse é o grande papel da escola. A gente sempre comenta ali, se a partir do momento que uma criança passou pelas nossas mãos enquanto escola, e a escola não conseguiu mover, transformar um sonho ou uma esperança naquela criança, não valeu de nada ficar lá 10, 12 anos na escola. Não adiantou de nada. Então a escola tem sim um papel fundamental, mas sozinha, nunca. Nunca. Então a gente quer sim fazer esse mérito às nossas crianças e adolescentes. Agora, final desse mês, já teremos a formatura do ProERD. Estamos agora já trabalhando 18 de maio, que é uma data terrível, muito triste, o que marca o 18 de maio. Né? Temos projeto dentro da escola, juntamente com a saúde, do tabagismo. Um monte de porcarias aí sendo inseridas em adolescentes aí, pré-adolescentes, que a gente fica triste de ver tanto na pracinha quanto em alguns becos aí, algumas ruas, adolescentes, crianças, jovens ali, com alguns tipos de cigarro eletrônico. Então, é aí que a gente precisa conclamar, chamar a população para nos ajudar, que as famílias continuem tendo essa participação na formação, não apenas de educação dos seus filhos, mas no seu intelecto, né? Na sua moralidade, né? Porque nós precisamos formar cidadãos de bem, pessoas pensantes, né? Pessoas que pensam grande, e nós sabemos que nós temos essa condição. Então fica aqui mais uma vez os nossos agradecimentos a cada um de vocês, a cada pai, a cada mãe também que nos acompanham pelas redes sociais, e que saibam que as escolas, seja qualquer uma delas, tenho certeza que também a nossa escola especial, também a nossa escola Santos Anjos, sempre estão de portas abertas para receber, para ouvir sugestões, críticas construtivas também, porque a gente também às vezes acha que está tudo legal, que está tudo bem, mas quem olha de fora consegue perceber melhor. Então isso é muito legal. Muito obrigado, senhor presidente. Permite uma pergunta, diretor? Sim, sim. Assim, eu estou com uma dúvida, você falou das coordenadoras, e eu, examinando o portal da transparência essa semana, eu vi que todas as coordenadoras, eu sei que você não responde por toda a educação, né, tiveram pedido de exoneração. Tem algumas outras respondendo no lugar delas, e outra que eu queria falar, uma opinião minha a respeito do Dia da Família, que eu acho que não tenho preconceito de maneira nenhuma, mas você perdeu um pouco com a criação da família, deixar de lado o dia do pai e dia de mãe. Eu acho que o dia da família teria que ser talvez um outro lugar, mas o dia de pai e dia de mãe, eu acho que sempre foi, desde quando a gente era aluno, né, GG, sempre foi o dia do pai, era o dia de pai, dia de mãe era de mãe. Então, eu acho que você perdeu, minha opinião, né, você perdeu um pouquinho nesse caminho aí, a questão do pai e de mãe com essa de família. É importante, eu acredito, muito importante mesmo o dia da família, sim. Mas talvez teria que ser numa data meio neutra, né? Sim. Em relação a essa questão do dia da família na escola, durante muitos anos já a própria promotoria
Vocês sabem que, né, os senhores sabem que as leis elas vêm muitas vezes lá de cima e a gente não consegue fugir, que ela já vem pré-determinada. A questão da família na escola, ela foi imposta, não foi pelo município, né? Não foi pelos municípios, foi uma delegação, foi uma normativa que veio em relação às tão faladas novas famílias, né? A gente sabe, né? Isso é muito forte a gente falar em relação a... Hoje a gente teve uma fala com uma aluna adolescente que ela não conhece o pai. Os senhores não imaginam o quanto essa aluna chorou. Porque ela nunca ganhou um abraço do pai. Ela conversa com a madrasta, que mora muito longe daqui. E eu, na minha mais inocente ingenuidade, eu falei para ela, olha, é claro que nós, professores, jamais nós vamos conseguir substituir um pai. Mas vocês sabem quando a criança ou adolescente, ela olha para você e ela só não fala, por favor, me dê um abraço? É muito triste. A mesma forma, vários alunos que não têm mais a mãe por N situações. E na minha concepção, na minha percepção, no meu entendimento, o que lá em cima tentou fazer, que não é substituir, porque é insubstituível um amor de pai e mãe, né? Nós temos casos, nós temos algumas exceções de pais que não são pais, de mãe que não é mãe. Mas geraram, alguém criou como se fosse seu filho ou sua filha. Então, penso, e nas leituras que vinham aos documentos, que a ideia, tanto do Ministério Público, ou enfim, de quem trabalha com essas questões, era tentar acalentar um pouco, diminuir um pouco a dor de quem não mais tem, principalmente quando se fala de crianças ou adolescentes. Que também, no meu ver, então o que nós começamos a fazer ano passado? Nós precisamos utilizar o termo família na escola. Mas a gente já mandou lá no papelzinho, um outro papelzinho, que nós vamos sim comemorar o dom da vida pela nossa mãe. É a mãe. E assim, olha, para vocês entenderem um pouquinho, nós temos adolescentes que dizem assim, ó, a minha mãe é o meu pai. Vocês não imaginam o que nós ouvimos na escola. É muito forte, né? Nós temos situações de famílias que o padrasto assumiu as crianças e a mãe foi embora. Como é que nós vamos chamar? Se nós pegarmos das nossas, vamos arredondar, 700 crianças da Jacinta Nunes, se nós irmos fazer um levantamento individual com quem cada um mora e como mora, a gente vai se assustar. Então, eu também penso que a gente tem que sim trabalhar o dia da mãe e do pai. Se a gente precisar separar do dia da família da escola, porque o dia da família na escola é quase que todos os dias, né? A não ser quando a gente não consegue realmente atender o pai ou a mãe naquele dia por N situações. Mas a escola está aberta para a família, né? Mas, repito, a gente precisa, infelizmente, trabalhar até para a gente se justificar perante a própria lei, justiça, que a gente trabalha as diferentes formas de família. Então, eu fico bem triste, bem sentido também, mas
quando a gente ouve a criança, ou principalmente o adolescente, porque a criança, ela só vai entender algumas situações de pai e mãe que foi substituída, ou que alguém assumiu essa responsabilidade, quando ela chegar lá com seus 11, 12 anos. Porque todas as crianças que nós temos hoje adolescentes ali, elas começam a se revoltar um pouquinho quando há uma separação de família, né? Quando ela chega na pré-adolescência ou na adolescência. Porque ali ela sente, mas cadê meu pai? Cadê a minha mãe? Né? Porque muitos, inclusive só mandam a pensão e mais nada. Então, onde pedimos ali com a coordenadora, o pai te manda uma mensagem, o pai faz uma chamada de vídeo, né? E ela não vê o pai desde os seus 2 anos e meio de idade. Então, ela só lembra do pai pela foto que a madrasta mandou. A madrasta. Porque senão ela não saberia como que é a cara, a fisionomia do pai dela. Então, às vezes a gente fica assim, até revoltado, né? Diz, mas pô, caramba, né? Mas também tem esse outro lado. Quem é que lá no dia da família na escola, ou no dia da mãe, quem é que vai estar lá? Às vezes não é a mãe, mas a gente vai lembrar que aquela criança, ela teve sim uma mãe, né? Na nossa homenagem, ela teve uma mãe, N situações pela qual não está presente. Tá? Em relação a outra pergunta, até essa semana nós vamos ter uma reunião para a gente entender um pouquinho melhor essa situação das coordenações, tá? Mas podem ter certeza que é sempre pensando pelo bem de todos, né? Jamais a gente vai querer fazer alguma coisa para desprezar ou menosprezar ninguém, passar por cima de ninguém. A gente ainda está com umas situações que a gente vem há muitos anos pedindo, né, e vai ter que passar por essa casa legislativa, que é a construção do plano de carreira, plano de cargos e salários e o plano de carreira, né, que muitos municípios eles têm essa decadência, essa defasagem que é bem complicada, ela é muito delicada. Né? Porque eu falo que eu acompanhei nesses anos aí, o que as empresas pedem para fazer, a gente é um absurdo, é uma vergonha para fazer um plano, é uma vergonha. Então é um valor absurdo, rir da cara de quem está tentando contratar alguém para ajudar a montar um plano de cargos e salários. E não pode ser qualquer coisa, tá? Mas eu me coloco à disposição para retornar com toda certeza, né? E junto com a secretária da Educação também, que tenho certeza que vocês não vão ficar sem resposta. Tá bom? Obrigado.